Olá! Bem, em continuidade então ao nosso curso de exercícios, vamos trabalhar hoje com algumas questões, com 10 questões relacionadas à Lei de Diretrizes e Bases 9394/96. Vamos entender então como é que as últimas provas, eu escolhi alguns exercícios que que são de provas anteriores, porque esse é um assunto que já é clássico, já cai sempre em provas anteriores, a gente tem uma ideia de como isso tem caído, como é que isso tem se desdobrado em questões de prova, porque é um assunto que todas as provas caem. Então, eu não fiz simulado e trouxe para vocês exercícios de outras bancas, para vocês entenderem qual é o fluxo, como é que é o tipo de questão, como é que é a abordagem, a linguagem, o que se espera de vocês sobre LDB. Então, são 10 questões bem variadas, de bancas diferentes, mas que seguem uma linha, que seguem essa tendência das bancas de como se cobra LDB e os principais artigos que são cobrados nessas questões. Então, vamos trabalhar com 10 questões aqui agora que exemplificam toda essa ideia, essa tendência das bancas, porque as bancas se repetem muito. Elas cobram os mesmos artigos, com as mesmas linhas, elas repetem muitas questões, inclusive, com palavras diferentes, é claro, mas com o conteúdo muito parecido. Então eu trouxe questões que exemplificam o que se realmente tem que se atentar em relação à LDB. Aqui na tela, então, observem bem, né, vamos trabalhar então com LDB, com exercícios, e está aqui a questão 1, que diz o seguinte: considerando que, de acordo com a LDB, a Organização da Educação Nacional dar-se-á por níveis e modalidades diferentes, julgue os itens. Quais são os níveis da educação? Educação básica e ensino, educação superior. São esses os 2 níveis da educação. Modalidades, 7 modalidades. Quais são? Indígena, quilombola, educação à distância, educação profissional, EJA, educação especial e educação no campo. 7 modalidades, 2 níveis. E o que é etapas? Etapas a básica, infantil, fundamental e médio. Então, são essas os níveis e as etapas e as modalidades da educação. Olha a letra A. Julgue os itens, né? A educação básica compreende educação infantil, fundamental, ensino médio? Certo, com certeza. São essas as etapas da educação básica. A letra B. A educação superior faz parte da formação do cidadão e, por isso, deve ser entendida como educação básica? Falso, de forma nenhuma. A educação superior é a parte, ela é outro nível diferente. A carga horária mínima anual exigida para a educação básica é, sim, de 800 horas. Até aqui está certo. O erro está onde? Por, no mínimo, 180 dias letivos. Errado. É, no mínimo, 200 dias letivos de trabalho escolar. Aqui na tela comigo. Olha só, isso é importante, aqui comigo. É importante por quê? Porque são 800 horas, sim, distribuídas por, no mínimo, 200 dias letivos. Se eu diminuir as horas, eu diminuo também os dias. Então, eu não posso diminuir os dias e nem as horas. Porque ao diminuir as horas, automaticamente não dá um dia letivo. Porque tem que ser 800 horas em 200 dias letivos. Para ser dias letivos, tem que ter no mínimo 4 horas. Pode ter mais? Claro que pode. Pode ter 1000 horas, como em Brasília tem, por exemplo, né, que dá 5 horas por dia, com certeza. Mas não se pode ter menos do que isso. Né? Mais pode, menos não. De efetivo trabalho escolar, excluindo os exames finais. Provas finais de recuperação, por exemplo, são feitas depois que termina, né, o ano letivo. E, além disso, é de efetivo trabalho escolar. Não fala sala de aula. Se falar sala de aula especificamente, torna errada a questão. Voltando aqui, então, para a tela, vamos para o próximo item. Está falso, então. O D. Conforme disposto na LDB, a formação do docente para atuar na educação básica incluirá prática de ensino. Isso aqui é o quê? Estágio, né? O estágio de educação básica é de quantas horas? 300 horas, verdadeiro. Está no artigo 65 da LDB, que é o estágio, né, para a formação docente tem que ser no mínimo 300 horas. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade educacional, sim,
que visa atender aqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos. Essa modalidade é assegurado o acesso no nível fundamental para os maiores de 15 anos e no nível médio para os maiores de 18 anos. Verdadeiro, com certeza. Próxima questão, 2. Julgue os itens. O ensino da arte e educação física são componentes curriculares obrigatórios? Sim, com certeza. Até aqui está certo. Qual é o erro? Prática é facultativa aos alunos. Isso aqui tornou a questão errada. Falso. Porque aqui comigo, então, olha só. Arte e educação física são obrigatórios em toda a educação básica. Tem o mesmo peso que matemática, português, geografia, história, do mesmo jeito. Não tem esse negócio de arte e educação física ser menor. Não é menor, o peso é o mesmo e é obrigatório assim como qualquer outra. A diferença é o seguinte, em artes é obrigatório o ensino da música. Tem que ter música. Não pode ter só música, mas a música é um item, um componente da arte que tem que ser trabalhado. É obrigatório. Na educação física é que a prática é facultativa. O aluno pode escolher praticar ou ir para a quadra, por exemplo, né? Pode escolher ou não ou praticar a educação física em 5 casos. Se ele for maior de 30 anos, laudo médico, tiver filhos, trabalhar mais que 6 horas ou for recruta no serviço militar. Nesses 5 casos, a prática da educação física é facultativa. Ele não está dispensado, ele pode escolher se faz ou não a prática, mas a disciplina tem que ser feita. O ir para a escola, fazer o trabalho, ter a presença, tudo isso é obrigatório. A prática é que é facultativa nesses 5 casos em educação física. Então, mas elas são obrigatórias em toda educação básica, né? Tem presença, nota e tudo mais, e não é menor do que matemática, português, geografia e história. É igual às outras. Próximo item aqui então na tela comigo. Aqui, o item B. O aproveitamento de estudos concluídos com êxito é um dos critérios para verificação do rendimento escolar, ou seja, para avaliação. Verdadeiro, claro, né? Aproveitamento de estudos está previsto no artigo 24, inciso 5, que trata sobre esse assunto, que é a avaliação educacional. E a EJA será articulada obrigatoriamente com a profissional? Falso. Articulada preferencialmente. Por quê? Observe aqui comigo. Então, EJA é articulada preferencialmente à educação profissional. E a LDB está recheada de termos, alguns artigos está dizendo que é preferencialmente articulada, e outros dizendo que é obrigatoriamente articulada. Portanto, cuidado para não confundir, porque às vezes a banca traz o artigo literal da LDB e só troca o preferencialmente pelo obrigatoriamente. E aí a gente às vezes se confunde porque decorou só o básico, né? E aí a questão está errada por conta disso. Portanto, toda vez que vocês forem estudar a LDB, que tiver o termo preferencialmente e o termo obrigatoriamente, vocês circulem para poder não confundir na hora da prova. Igual escolas públicas e privadas. Algumas questões são para escolas públicas, outras para escolas públicas e privadas. Então, circule também, porque tem questão de prova que às vezes traz literal como está na LDB. Mas se citou pública e privada e era só escolas públicas, falso, com certeza. Aqui na tela, então, para a gente poder dar continuidade. Na 2, educação escolar é composta pela educação básica e a superior. Né? O ensino médio faz parte da básica. Os 2 níveis de educação são esses. Níveis, educação básica e educação superior. Né? O ensino médio faz parte da básica, portanto, falso. A avaliação de desempenho é um dos itens considerados para a progressão funcional, em função da valorização dos profissionais da educação. Verdadeiro, com certeza. Né? Questão 3. Julgue os itens sobre a LDB. A Constituição Federal prevê como princípio a gestão democrática do ensino público e privado? Falso. Acabei de falar isso para vocês. Só do ensino público. Então, né, e está na LDB, você encontra isso, a gestão democrática, no artigo 3. Artigo 3º, é um princípio da LDB. O ensino terá gestão democrática no ensino público, no privado não. A União, o DF e os estados devem aplicar nunca menos de 18%? Falso. Por quê? A União deve aplicar
18% das suas receitas em educação, no mínimo. E os estados, municípios e o DF devem aplicar nunca menos que 25%. Então, aqui está errado porque juntou o DF com a União, né? Falso. Participar da elaboração da proposta pedagógica é uma das incumbências dos docentes previstas na LDB. Verdadeiro, está no artigo 13 da LDB. Primeira incumbência dos docentes, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Questão 3. Caso não tenha documento comprobatório, o aluno pode ter sua matrícula efetuada em determinada etapa mediante avaliação feita pela escola e conforme a regulamentação do sistema de ensino. Verdadeiro, com certeza. A avaliação de educação infantil só tem o objetivo de promoção do acesso ao fundamental. Falso. Aqui comigo. Já vi questões de prova dizendo que não tem avaliação em educação infantil. Tem sim. Tem avaliação, mas como é que ela é feita? Acompanhamento e registro do desenvolvimento do educando. Não é por provas, trabalhos, seminários, não é isso. O professor vai acompanhar o educando e vai registrar seu desenvolvimento. É essa a avaliação que se tem na infantil. Mas tem avaliação sim, e não tem promoção. Cuidado com isso aí. Por isso, a questão está falsa. Voltando aqui então, para a próxima, a letra F. O ensino fundamental tem a duração de 9 anos, com a duração e o início a partir dos 6 anos de idade. Verdadeiro. Questão 4. Em relação à educação básica, a LDB ela prevê, seu artigo 24, que a carga horária mínima anual será de 800 horas, com certeza, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar. Claro, o errado está aqui. Incluindo os exames finais? E nada, falso. Excluindo, né? 2. A escola deverá oferecer estudos de recuperação de preferência, olha aqui, não é obrigatório, é de preferência, paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento. Verdadeiro. Cuidado com preferência obrigatória, nesse caso aqui é de preferência. Poderia ser no final? Poderia, mas preferencialmente no decorrer paralelo ao período letivo. O aluno, para ser aprovado, deverá ter no mínimo 75% de frequência, né? Claro, com certeza. Ou a média mínima estipulada em rendimento escolar? Falso. Ele tem que ter 75% de frequência mais a média, mais a média regulamentada pelo sistema de ensino. Não é só frequentar a escola que já está aprovado, não. Tem que frequentar a escola e tem que ter a média também. 4. A carga horária mínima anual será de 800 horas? Sim. Distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar? Sim. Não é sala de aula, é trabalho escolar. Certinho. Excluindo o tempo reservado para exames finais? Verdadeiro, com certeza. A outra estava falsa porque estava dizendo incluindo. É excluindo. O aluno, para ser aprovado, deverá ter no mínimo 75% de frequência, claro, e também mais a média mínima, a nota. Senão, ele fica só ir para a escola é suficiente? Não, tem também ter a nota. Como é que é essa nota? Regimento escolar e dos sistemas de ensino que vão dizer. Portanto, verdadeiro a 5. Né? Questão 5. A LDB prevê a participação das instituições de ensino e do corpo docente na elaboração da proposta pedagógica na escola. Nesse sentido, os profissionais de educação deverão participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Verdadeiro? Os profissionais de educação deverão elaborar plano de trabalho? Sim. Sem se preocupar com a vinculação à proposta pedagógica? Falso, né? Que tem que estar vinculado à proposta pedagógica. 3. Os profissionais de educação deverão elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Verdadeiro. Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar, sim, e executar essa proposta pedagógica? Claro, está no artigo 12. Primeira incumbência das escolas, elaborar e executar essa proposta pedagógica. E o corpo docente deverá executar a proposta que a escola definiu? Falso. Deverá participar da elaboração e da execução da proposta pedagógica. Né? Questão 6. V ou F, de acordo com a LDB, que diz que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e ao do seu sistema de ensino, terão a incumbência de. Então, isso aqui está aonde?
no artigo 12 da LDB, incumbência das escolas. A primeira, elaborar e executar sua proposta pedagógica, certo. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, certo. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, claro. Negociar com a comunidade escolar os dias e horas letivas, horas aulas, não, falso, com certeza, não tem que negociar isso não. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes, certo, com certeza, né? Então, a correta aí, a sequência correta, voltando aqui, é só a 4 está errada, então é a letra D. Questão 7. De acordo com a LDB, que postula no seu artigo 32, o ensino fundamental terá como finalidade a formação básica do cidadão, mediante a quê? O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação básica de atitudes e valores, certinho. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que ensinamento da sociedade, com certeza. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos aprender a leitura, escrita e o cálculo, certo? A inclusão de pelo menos 4 horas diárias de efetivo trabalho em sala de aula na jornada escolar, certo? Então, errada está aqui a obrigatoriedade de implantação dos ciclos. Não é obrigatório. Ciclos pode ser implantado, né? Mas não é obrigatório. Portanto, falsa essa questão aqui. 8. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, os princípios estão no artigo 23, artigo 3º da LDB. Observe aqui comigo uma coisa. Olha só, geralmente as provas de LDB, quando falam de princípios, citam questões que são pertinentes, são coerentes e são corretas segundo a LDB. Mas se não são princípios da lei, se não estão no artigo 3º, está errada segundo o comando, por mais coerente e certa que sejam. Então, vocês precisam saber dos 12 princípios da LDB, porque as provas perguntam se aquilo é princípio da LDB, mesmo estando correto segundo a LDB. Mas se não for princípio, é falso, porque o comando pediu princípios da LDB, artigo 3º. É o caso aqui dessa questão. Observe aqui, então, a questão número 8 na tela. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Sim. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber? Com certeza. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Claro. Coexistência de escolas públicas e privadas? Também. Gratuidade do ensino público. Gratuidade do ensino público é do ensino público em estabelecimentos oficiais. Senão, não torna a questão certa. Não é ensino público em qualquer lugar. É em estabelecimentos oficiais. Portanto, estão certas, 3 estão corretas. Porque está correta apenas a 1, a 2 e a 3. A 4 está falsa porque é ensino público, é gratuito. Mas em escolas públicas. Não é em qualquer lugar, não. Né? Por isso que está incompleta a 4. 3 são corretas. 9. Julgue os itens e marque a sequência correta. Compete ao município oferecer educação infantil? Claro, em creche e pré-escola, mas a prioridade do município é o quê? O fundamental. Ele pode atuar em outras instâncias? Pode. Pode atuar em outros níveis, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua competência, que é infantil, mas a prioridade fundamental. Certinho. Tá? No artigo 11. Isso aqui. Os municípios incumbênciam de autorizar, credenciar, supervisionar o estabelecimento de ensino, seu sistema de ensino? Claro, tudo isso aqui está no artigo 11 da LDB. E os professores, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica? Falso, porque proposta pedagógica, quem faz é a escola. Estabelecimento de ensino está no artigo 12 e não o professor. O professor faz, não é proposta pedagógica, ele faz plano de trabalho, tá? E aí o plano de trabalho está no artigo 13 da LDB. Os municípios, artigo 11, deverão se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele o sistema único de educação básica. Verdadeiro, com certeza. Então, nós temos aqui
corretas a 1, a 2 e a 4. Portanto, nós temos 3 questões corretas aqui. E a última questão de hoje é essa aqui, da UFBA. Marque V ou F, segundo a LDB. A organização formal da educação escolar no Brasil é composta de 2 níveis, básica e superior, verdadeiro. E esta, por sua vez, se apresenta em 4 modalidades, a superior, 4 modalidades, verdadeiro, curso de graduação, pós-graduação, sequenciais e extensão, verdadeiro mesmo, com certeza. Letra B, o Conselho Nacional de Educação é um órgão consultivo, claro, normativo, sim, deliberativo, toma decisões, com certeza, do Ministério da Educação, que atua no âmbito das políticas para a educação superior, sim, mas não só superior não, enquanto os estaduais e municipais atuam no âmbito da básica. Falso, aqui comigo. O Conselho Nacional de Educação atua em qualquer âmbito, educação básica e superior, não é só superior não. E os estaduais e municipais atuam também dentro das suas jurisdições, das suas competências estaduais e municipais. Agora, o Nacional de Educação atua em todas as áreas, em todos os níveis, da básico e também o nível superior, com certeza. Próximo item aqui na tela. Então, C. As instituições privadas de ensino superior integram o sistema federal de ensino? Claro, se for faculdade privada, ela integra o sistema federal de ensino. O processo de legalização na educação superior ocorre através de autorização e do reconhecimento dos seus cursos, assim como do credenciamento das suas instituições pelo poder público, representado pelo Ministério da Educação ou por outro órgão regional, por meio de delegação das atribuições. Verdadeiro, com certeza, né? Então, essa questão também está certa. Aí. Então, nesse sentido, nós encerramos aqui esse passeio sobre essas 10 questões da LDB, que ela resume bem o que as provas, as bancas têm cobrado sobre esse assunto. Muito obrigado, então, pela participação de vocês e os aguardo em próximos cursos, né, e em próximos momentos. Tchau e até mais.